Todo-Poderoso. Capítulo de número 26 e versículo de número 31. Aleluia, Jesus, glória ao Deus de poder. Capítulo de número 26 e versículo de número 31, aonde a epígrafe do texto está dizendo: Pedro é advertido. Diz assim o verso 31: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? 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 Pode se sentar e louvar a Deus com as tuas palmas. Glória a Deus. Amado, eu quero palma para Jesus. Esquece, palma para Jesus. Aleluia, Jesus. Olha, no início do culto nós ouvimos um louvor bem bonito que diz: se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, amado, se isto não for amor, nada nesta terra é real. Nós observamos aqui, quando nós lemos essa palavra, 2 coisas interessantes, muito interessantes. Nós observamos que Jesus anuncia algo para seus discípulos, e dizendo da seguinte maneira: hoje todos vão se escandalizar em mim, ainda nesta noite. Porque Jesus disse aqui, isso é uma coisa muito interessante. Ele disse: ferirás o pastor e escandalizarás as ovelhas. Amado, Jesus, quando nos traz esta mensagem para nós refletir o que aconteceu com Pedro, o Senhor aqui, Ele está nos mostrando como Pedro foi separado-se os outros discípulos através do Espírito Santo de Deus, e Deus permitiu que isto acontecesse usando o Pedro, que era o superior, a qual o Senhor já havia lhe feito promessa, havia lhe pegado de um vale a qual vivia e trazido ele para a luz. Para quê? Não que os outros não estivessem na luz, sim, mas que Deus queria nos mostrar o que muitas vezes acontece hoje. O Senhor, quando disse: escandalizareis vocês em mim, agora Pedro olha da seguinte maneira no Senhor e diz: olha, mesmo que eu seja preciso morrer, eu não vou me escandalizar, eu desço a morte contigo, mas não me escandalizo. Agora Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa interessante. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Entenda, meu amado, muitas vezes nós achamos que estamos em segurança, nós achamos já que somos um crente capacitado, achamos que já somos o fulano, achamos que já temos um conhecimento suficiente para nós olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa irmã, para o nosso pastor, para quem que seja ele, e nos sentirmos maior, nos sentirmos mais crescido, nos sentirmos o mais poderoso. Entenda que agora que Pedro, quando fala isto para o Senhor, eu vim estudar um pouco e meditar nesta palavra. Pedro, quando fala isto para o Senhor, nem que seja necessário eu descer a morte. Quando Pedro fala isto, Pedro já tinha provado do poder de Deus, Pedro já tinha dado ordem a demônio
saído. Pedro tinha orado, querido. Demônios vinham diante deles e caíam por terra. Pedro já tinha provado-se andar sobre as águas. Pedro já tinha visto o Senhor acalmar a tempestade, acalmar o mar. Pedro já tinha visto tantos de milagre e ele já achava que ele estava capacitado. Eu sou e ninguém tira de mim. Glória a Deus. Entenda. Jesus calmamente naquela noite chama os seus e faz o quê? Filhos, nesta noite todos vocês se escandalizarão em mim. O Pedro dá uma olhada e diz: quem? Eu sou crente. Eu larguei barco, larguei rede, larguei pescaria, eu larguei tudo para servir a Ele. Já tem me usado, Deus do céu me revelou, me usou na revelação, me usou no conhecimento, me usou em tantas coisas, me usou para estar com o próprio Senhor lá em cima do monte quando Ele transfigura. O Senhor me mostrou Moisés, o Senhor me mostrou Elias. Amado, é aí que nós não conhecemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa: visão é uma coisa, revelação é outra coisa, profecia é outra coisa, mas uma coisa que nós temos que ter na nossa vida é a certeza que Jesus está conosco. Se Ele falar, tu vai me escandalizar, vai escandalizar. Se Ele dizer não vai escandalizar, não vai. Se Ele falar, fala. E se Ele dizer fica calado, fecha a boca e não fala nada, aleluia. Ei, é melhor calado que escandalizar, é melhor calado que dizer loucura, é melhor calado que falar bobeira, aleluia. Ei, Pedro, você vai negar, Pedro, a mim 3 vezes antes que o galo cante. Senhor, que seja me estremecer contigo até a morte, mas eu não nego. E Jesus não responde nada. Jesus agora sai com eles, vai para o monte orar. E quando eles estão naquele horto orando, quando eles estão naquele horto, amado, ali dobrado o joelho orando, de repente os discípulos começam a dormir, o outro dormir. Mas de repente, amado, o Judas não está mais com eles. O Judas havia saído, o Judas havia ido ao templo, o Judas já possesso do diabo. Entenda, já tinha ido a vender Jesus Cristo. Entenda, querido, você, entenda o que acontece. Agora Jesus está orando, mas de repente eles vê a tocha aproximando deles, eles vê uma multidão em gritaria aproximando deles, e de repente entra naquele horto que eles oravam. Entenda, meu amado, e quando aquilo acontece, os discípulos se assustam, os discípulos põem-se de pé, e de repente alguém entra e pergunta quem é Jesus. Jesus disse: vocês procuram a mim, sou eu. Agora, querido, antes de qualquer coisa, antes de um soldado qualquer, antes de dos sacerdotes qualquer aproximar de Jesus Cristo, o que aproxima dele era aquele que andava junto com ele, era aquele que tinha sabedoria, era aquele que carregava a bolsa do dinheiro, era aquele que cuidava da contabilidade do dinheiro que eles arrecadavam, que eles recebiam de doação para a obra. Entenda, agora quem aproxima de Jesus Cristo é o Judas Iscariote, e ao aproximar de Jesus Cristo, ele aproxima e dá um beijo. Mas quando ele beija Jesus, entenda, ao ouvido de Judas, Jesus fala: com um beijo tu traiu o teu mestre. Amado, nós temos que cuidar com aquilo que falamos, temos que cuidar com aquilo que inventamos, temos que cuidar com aquilo que profetizamos, nós temos que cuidar, querido, com tantas coisas que falamos. Mas quando Jesus fala: com um beijo tu traiu o teu mestre, amado, muitas vezes há coisas que traímos o nosso irmão, traímos o nosso irmão na confiança, traímos o nosso irmão na obra, traímos o nosso irmão em várias coisas. Querido, nós temos que pedir todos os dias de joelho ao Senhor. Entenda, para que o Senhor não permita que o espírito do diabo entre em nós, porque quando o espírito do diabo entra em nós há contenda, em nós há desavença, em nós há traição, em nós há infidelidade com o Senhor. Entenda agora, quando Judas abraça e beija Jesus, o povo tudo entra e pega Jesus Cristo. E quando pega, os discípulos partem para a peleja. Pedro desembanha a espada, e Jesus dá um grito bem alto para Pedro, dizendo: Pedro, põe a tua espada na bainha. E Pedro, no entanto, sabe o que Pedro faz? Pedro arranca a orelha do
cetro do sumo sacerdote. Entenda, amado, entendendo aqui que Pedro não queria só arrancar a orelha, não. Pedro pulou, foi para arrancar a cabeça. O Pedro era valente, ele queria cumprir com a palavra dele. Amado, muitas vezes sem entendimento, você quer cumprir com a sua palavra, de ser o que não é, de ser o que você acha que pensa que seja. Nós só somos, amado, aquilo que Deus nos dá capacidade para ser. Nós só somos tão somente aquilo que Jesus nos levantou para ser. Se Ele nos levantou para ser manso, vamos ser manso. Levantou para ser valente, vamos ser valente na peleja. Jesus, no entanto, cura a orelha daquele homem. Agora acontece o quê? Embainha tua espada, porque aquele que fere a espada, necessário é que seja morto pela espada. Quer uma palavra? Capítulo 12 de Mateus. Pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras serás condenado. Aleluia. Põe a tua espada na bainha. Você vai tirar ela só a hora que o Senhor mandar. Você vai arrancar essa espada da bainha só a hora que o Senhor mandar. Não vai fazer como aqueles servos de Eliseu que se levantaram querendo construir casa na beira do rio. Quando vai cortar o machado, cai dentro da água. E ali ele entra em desespero, porque ainda não era a hora do chamado, ainda não era a hora de profetizar, ainda não era a hora de sair sozinho. Põe o machado no canto e não faça o que está no teu coração. Faça o que está no coração de Deus. Obedeça a Ele e tu vai se dar bem na tua vida. Aleluia. Olha para o que esse Deus que Ele é digno. Aleluia. E ao pegar Jesus Cristo, ao amarrar Jesus Cristo, ao algemar Jesus Cristo, eles fazem o que, querido? Eles caminham com Jesus Cristo a levar-se para diante, aleluia, do superior sacerdote. Agora ele vai levar lá para dentro, amado, de um templo onde os homens achavam que vivia santidade, onde achavam que vivia conhecimento, onde achavam que vivia, querido, a luz dos seus olhos. Enquanto estava vivendo lei, o Filho de Deus estava entrando na sua presença, e nem mesmo assim conheceram a verdade, e nem mesmo assim poderão reconhecer que aquele que fazia milagre, aquele que curava, libertava, aquele que deu vista cego, fez surdo ouvir, paralítico andar, ressuscitou morto, mesmo assim não reconheceram que ele era o Filho de Deus. Glória a Deus. E isto até hoje muitos não reconhecem que ele é Filho de Deus, porque ainda zombam, ainda traem, ainda enganam, ainda pisam, ainda massacram, ainda humilham. E ao levar a Jesus Cristo, Pedro acompanha a distância. Eles introduzem com Jesus dentro do templo, chega até diante do superior sacerdote. Mas Pedro é valente. Pedro quer manter com a sua palavra. Mas a nossa palavra, querido, ela só tem valia até a palavra de Deus nos mostrar que somente a dele tem. Somente a que ele nos dá, somente a que ele nos fala. E quando eles estão lá dentro com Jesus Cristo, Pedro chega disfarçado. E Pedro, quando chega no portão, ele entra para dentro. Entenda você o que acontece. Logo de então, aquele primeiro lugar que ele estava, naquele lugar, ele vai entrando devagarzinho, e alguém olha e diz: ei, esse camarada é um deles. Esse camarada estava com Jesus lá no monte, porque quando nós entramos lá, eu vi ele lá. Pedro olhando para ele: rapaz, tá falando besteira, rapaz. Conhece esse homem? Não. Nós vamos entrar na dimensão do crente na rua agora. Eu não conheço ele, não. Adianta mais um pouquinho, chega mais para frente, tem um punhado de gente esquentando fogo. De repente uma mulher da língua desse tamanho assim, ó, olha e disse assim: olha ela ali, esse camarada estava lá. A hora que nós pegamos Jesus, ele estava lá. Olha aí, ó, até a roupa dele condena ele. Ei, ele também estava com esse Nazareno aí, ó, que se intitula o Filho de Deus. Pedro olha e começa a dizer: eu não estava não, pai, sai fora. Ei, tá dando uma de maluca, tá doida? E caminha para frente, sem perceber o que estava fazendo, sem observar o que estava fazendo. Mas a Bíblia nos mostra que quando Jesus
está lá diante daquele monte de homem. Aproxima mais um pouquinho Pedro. E quando Pedro já está vendo Jesus, alguém olha para ele e diz: ei, verdadeiramente esse camarada aqui é galileu também, não é? Ele estava com Nazareno. Pedro, a Bíblia nos diz que Pedro começa a praguejar. Pedro começa a olhar e diz: eu não conheço esse camarada não. Eu não sei de onde vem esse trem. Eu nem sei onde é Galileia. Eu nem sei onde é Jerusalém. Eu nem sei aonde é que eu estou. Eu só estou querendo ver o que está acontecendo com ele. E de repente o galo canta. E quando o galo canta, o coração do Pedro desperta. O despertador do Senhor toca. A hora que o despertador do Senhor toca, o Pedro se lembra do que Jesus falou. Antes que ele cante 2 vezes, 3 vezes eu me negará. Amado, quantos estão negando o Senhor? O galo vai cantar, querido. A hora que o galo cantar, os teus olhos abrir, aí você vai ver como é difícil achar que ainda é crente, achar que é crente edificado e não está edificado coisa nenhuma, está negando até a fé, está negando até a tua casa. Ei, não deixe o galo cantar para você reconhecer quem é Jesus, não, aleluia. Ei, quantos estão precisando do cantar do galo? Mas quando o galo canta, ele olha Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele corre e sai fora, e ele desesperado sai correndo. Agora o coração dele pulsa: quem é este homem? Quem é ele? Que até mesmo fala o que vai acontecer amanhã. Quem é ele? É o dono da revelação. Quem é ele? É o dono da profecia. Quem é ele? É o cumprimento da revelação, é o cumprimento da lei, é o cumprimento da palavra. Todas as coisas acontecem na hora dele, no momento dele, e não adianta nós querer apressar o trabalhar de Deus, não. Ele trabalha do jeito dele, na hora dele, aleluia. Quantos estão querendo apressar o Senhor trabalhar? Quantos estão querendo fazer aquilo que Deus falou? Você não vai fazer, você não vai conseguir, não vai dar certo. Tu faça o que eu estou mandando. Pedro corre e chora amargamente. Amado, quantas pessoas estão negando a sua fé, está negando a sua casa, está negando o seu pastor, está negando o seu irmão. Às vezes, quando estamos na igreja, somos crentes. Quando saímos fora da igreja, já não é mais a paz do Senhor, é bom dia. Já não é mais a paz do Senhor, é olá, como que está. Quando saímos da igreja, querido, nós já não portamos mais como um crente, não portamos mais como um cristão. E entenda, querido, a hora que o galo cantar, aleluia, a hora que o galo cantar, e o galo agora não vai cantar mais na terra, não. O galo está na trombeta de Deus. A hora que ela soar nas alturas, aí vai reconhecer que verdadeiramente Jesus tinha falado a verdade. E aí aonde vai ficar? Aonde vai parar? Agora Pedro está vendo a última palavra que o Senhor falou para ele: Pedro, tu vai me negar. Por que ele não ficou quieto? Por que ele não disse: Senhor, por quê? Não deixa eu te negar, não. Me dá força, me sustenta. O Senhor muda o meu jeito de andar, Senhor, mas não deixa eu te negar, não. Glória a Deus. A primeira coisa, quando vem a luta, eu vou parar de ir na igreja. Eu estou negando o Senhor. O galo vai cantar. O primeiro obstáculo: eu não quero mais servir a Deus. Eu vou dar um tempo. O galo vai cantar. O meu pastor não é muito legal. O galo vai cantar. E o galo vai cantar de que maneira? Na hora que você reconhecer o perigo, na hora que você estiver num lugar que você vai ver você injustiçado, na hora que aquele monte de dedo apontar para a tua cara, aí você vai lembrar e dizer: o meu pastor era bom, a minha pastora era magnífica, o meu irmão era extraordinário, a minha irmã era uma princesa que estava do meu lado querendo me aperfumar, querendo me sustentar na mão, e eu ainda não reconhecia que eles estavam falando para mim de Deus. Mas a hora que o galo cantar, aí você vai entender que o cantar do galo, querido, é a hora de despertar o homem da cama, é a hora de despertar o que está dormindo. Então desperta você que dorme, acorda você que não glorifica, acorda você que esqueceu de adorar o
Pastor, eu não tenho negado a Deus, mas tem negado a Jesus. Aleluia. Quando Ele pede para você o reconhecer, quando Ele pede para você o reconhecer Ele, o Senhor nos diz ainda no livro de Mateus: quando eu estive na tua casa, tu não me conheceste. Quando eu estive lá no teu trabalho, você não deu atenção para mim. Quando eu te saudei na rua, você não observou, nem olhou em mim. Quando eu falei com você, você me desprezou. Quando eu te pedi água, você não me deu a água. Quando eu te pedi comida, tu não me deu. Senhor, mas o Senhor não teve lá de ser eu tive. Eu falei que tu ia me negar. Eu não te falei que quando fizeste para os pequeninos, para os que não têm nada, para os que não têm sabedoria, ensinasse, para os que têm fome, deste comer, os que andam descalços, deste vestir, o que tem sede, deste água, o que estivesse nu, deste roupa. Porém, tu não deu, porque tu classificaste como mendigo, tu classificaste aquelas pessoas como pessoas que não precisavam. Eu não disse que ali eu estava, eu não disse para meu servo Pedro que ele me negaria e ele duvidou, mas vocês é diferente, filhinho. Eu disse que eu viria na vossa porta, estaria na vossa casa, e mesmo assim me negaria. Que hora vai deixar o galo cantar? Vai deixar o galo cantar para você acordar? Glória a Deus. Depois que deu mendigo morto, eu podia ter pregado para ele contar o testemunho que um homem ganhou ele para Jesus. Esse homem era eu. Eu devia ter pregado para aquela prostituta, que quando ela contasse um testemunho, ela ia contar que alguém ganhou ela para Jesus e ia dizer meu nome. Ei, vai esperar o galo cantar para que isso aconteça. Quando o outro vai na frente e faz o trabalho que era para você fazer, quando o outro vai na tua frente e faz a obra que era para você fazer, entenda, não deixa o galo cantar, não nega Jesus e nem a obra a qual ele te chamou para fazer, não. Aleluia. Ei, eu poderia ter pregado para o meu filho ou para minha filha, jejuado um dia por ela ou por ele, para que o dia que ela estivesse na igreja, com o microfone, louvando, adorando, dizer: meu pai e minha mãe pregou para mim. Irmãos, não desista de lutar pelos teus filhos. Aí você vai ver outro fazer o que era para você fazer, a pessoa contar o testemunho do outro, e você fica para trás. Pedro, tu vai me negar, Pedro. O galo, querido, simboliza o tempo de Deus. O cantar do galo hoje simboliza o tempo de Deus. É uma porta, querido, uma porta maligna que está na frente, tampando a nossa visão. E entenda, querido, quando ela se levantar, que nós vamos ver o perigo que aconteceu, tudo que sucedeu, aí que nós vamos abrir o olho e dizer: ei, era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu devia de ter pregado, eu devia de ter sido um crente de verdade, eu devia de ter me entregado mais ao Senhor, eu não podia ter condenado, não devia de ter justiçado, eu não devia de ter falado, eu devia de ter pregado o amor de Jesus Cristo, e isto eu não fiz. Primeiro vai esperar o galo cantar, vai esperar o galo cantar, querido, ou vai esperar o galo chegar na tua porta e bater, ou vai esperar o galo chegar e bicar o dedo do teu pé, para você acordar e fazer o que o Senhor manda você fazer. Não deixa o galo cantar, não. Antes que o galo cante, faça o que o Senhor está falando, porque Ele já nos mostrou alguém deixando o galo cantar. Isso, amado, você pode dizer: mas Pedro deixou o galo cantar. Mas Pedro não sabia o que nós sabemos hoje. A revelação era para nós, a revelação era para mim e para você. Então entenda, não deixa o galo cantar, não. Faça o que Jesus mandou, enquanto é tempo, enquanto você pode, enquanto você está de pé. Não nega o Senhor, não. Enfrenta a barreira, pula por cima, atravessa. Se a barreira é alta, não está caindo, grita perto dela. Ela vai ter que te ouvir, ela vai ter que ruir por terra. Abre a tua garganta, crente, e aprende a adorar o Senhor. Não nega a dificuldade, não nega Ele, não. Aleluia. Ei! Não nega Ele, não. Qualquer motivo, o irmão pisou no meu pé, eu não canto mais, não glorifico mais, não falo o nome de Jesus. Mas a hora que o galo cantar, você vai ver que é tarde. Na hora que o galo cantar, aí você vai entender: ei, eu deixei uma coisinha tirar de mim o desejo, ou a vontade, ou a unção de adorar o meu Deus. Amado, abre teus olhos, abre. Não negue a Jesus, não. Jesus já preparou uma mesa para você. Ela está diante de
você. Satanás está fazendo tudo para fazer você negar o Senhor, para fazer você sair do caminho. Ei, presta atenção. Deus, quando Ele chama, Ele tem projeto. Deus, quando Ele ordena, é que Ele sabe o que vai acontecer. Ele não disse: não te mandei eu. Eu não te disse que eu te seguro pela mão direita, te levanto, te esforço, te ajudo. Muitas vezes, Senhor, mas o Senhor também vai ter que pegar meus pés e sair mudando espaço. É porque eu não aguento. Não aguenta o quê? É lógico que aguenta. Sabemos fazer de tudo, muitas vezes, o que não deve, mas quando devemos caminhar com os pés firmes na rocha, aí nós não podemos. Enquanto estamos no mundo, estamos andando com nossos pés sobre pedra escorregadia, sobre lodo, sobre charco de pecado. Mas quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, nós estamos andando sobre uma rocha firme. Aí nós estamos andando e com medo de cair. Ei, não deixa o diabo estar fazendo isso com você, não. Irmão, não tenho nem certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação, porque eu vivo no Senhor. Eu tenho certeza que você tem, que você vive no Senhor, porque a palavra dele, amado, não mente para nós. Ele disse em Romanos capítulo de número 1 e versículo de número 1, capítulo número 8, versículo de número 1, o Senhor está dizendo claramente para nós o quê? Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, há liberdade. Se há liberdade, há salvação. E se há salvação, há morada eterna. E se há morada eterna, há o Cordeiro Pai à nossa frente. Aleluia! Ei! Tem muitas vezes dizendo: eu não tenho nem certeza da minha salvação. Dobra o joelho e começa a orar. Dobra o joelho e começa a dizer: Senhor, eu não vou te negar. Eu não vou negar a tua palavra. Eu não vou negar a tua existência. Eu não vou negar que o Senhor é o meu Deus. E muitas vezes negamos. Aí muitas vezes negamos. E dizendo o quê? É, Jesus, o Senhor não me ajudou, o Senhor não falou comigo. Ele vai dizer: filho, nem foi mais o galo que cantou, mas eu pus tanto homem e mulher para gritar no teu ouvido, mais alto do que o cantar do galo, e ainda tu não despertou. Ainda não despertou, não ouviu a minha voz. Então, amado, observe o que é que está te levando a negar o Senhor. Negar o Senhor é quando a luta se levanta e nós desistimos. Viu a luta do Pedro, a barreira do Pedro? Quando veio a primeira condena, ele vendo Jesus Cristo algemado, ele nega o Senhor. A primeira acusação que levantar contra o teu pastor na igreja, você até pode resistir e dizer: não, eu defendo. A segunda acusação, sabe que ele está fazendo mesmo? A terceira vai virar as costas e dizer: isto não presta, eu vou procurar outro lugar. Não nega o teu irmão, defende o teu irmão, lute pelo teu irmão, entra na batalha com ele, porque quem acusa teu irmão, quem algema teu irmão, quem condena teu irmão, não é Deus, não, é Satanás que leva ele para o tribunal do júri. E lá, amado, se nós não tivermos o advogado chamado Jesus Cristo, que não nos negou nem na morte, nós estamos perdidos. Aleluia! Ei! Estou fora, sai fora dessa irmã. Mas nada. Pedro está olhando lá, a Bíblia nos mostra que a última pessoa que chega à ponta dizendo: ele estava lá. A Bíblia diz que eles conjuram com palavras. E eu não conheço esse sujeito, eu nunca estive junto com ele. Por quê? Muitas vezes nós negamos o nosso irmão, negamos a nossa igreja pelo tamanho que ela é, negamos o nosso irmão pelo jeito dele falar. Muitas vezes negamos até a casa que moramos porque é simples. Não, eu tenho até vergonha quando vai pessoa na minha casa. Jesus não, amado. Jesus, ele não teve vergonha, amado, de descer no vale. Ele não teve vergonha de ser cuspido, humilhado, chicoteado. Ele não teve vergonha, amado, de sofrer por amor a nós. Amado, não tenha vergonha, querido, de ter o teu irmão. Não importa a situação que é ele, não importa como é ele, não importa como está ele. Aleluia, ajuda ele, não nega ele, esteja com ele, entra com ele na audiência, se for necessário. Sabe por quê? Porque no último dia ele vai olhar para você e vai dizer: valeu a pena você me ajudar, valeu a pena ajudar minha casa, valeu a pena, meu irmão. Muito obrigado, porque hoje nós vamos cantar na casa do rei, comer na presença do rei e assentar junto com o rei.
de Jesus? Glória a Deus. Quantos nem louvor ao Senhor não dá? Quantos negam a existência do Senhor? Quantos negam por causa do seu irmão? Por causa das dificuldades? Por causa do parecer do seu irmão? Quantos negam? Quantos negam? Pedro negou, mas quando o galo cantou, Pedro se lembrou da mensagem a qual Jesus tinha dito: hoje tu vai me negar. Tu pode estar com a espada na mão. Sabe por quê, Pedro? Porque você luta segundo a tua força. Mas a Bíblia nos diz que do Senhor é a guerra. Se do Senhor é a guerra, por que nós vamos lutar da nossa maneira? Vamos lutar da maneira do Senhor, que é melhor. Nós não vamos negar. E se caso nós cair, Ele vai lá e nos tira de dentro da prisão. Mas depois que Jesus é crucificado, depois que Jesus ressuscita, Jesus mostra para o Pedro isso lá dentro da cadeia. O dia que o Pedro estava sentenciado, o dia que o Pedro estava preparado para a morte, no outro dia de manhã, o Senhor lhe viu o anjo lá na cadeia, no forte da cadeia, no centro da prisão, onde Pedro estava gemado em vários soldados, onde Pedro estava amarrado os seus pés no cepo. Agora o Senhor mostra para o Pedro ali uma coisa interessante. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. O que o Senhor mostra para o Pedro? Agora eu vou lá mostrar para meu servo que aquele dia ele me negou na prisão. Quando eu falei para ele que ele ia me negar, ele não creu. Mas eu disse para eles, quando eu voltei ressuscitado, que eu estaria todo dia do lado deles até a consumação desse século. Deixa eu dizer para você agora o que Jesus mostra para Pedro dentro da cadeia. Quando ele estava pensando que ia morrer, o Senhor vai lá e arranca ele do meio dos soldados e disse: eu não falei que eu estava por toda hora com vocês, em todo momento onde vocês estivessem eu estaria com vocês. Eu te tiro da cadeia agora e ela se abre sozinha na minha ordem. E hoje a cadeia se abrindo aqui sozinha para você atravessar, a portas abrindo, a portões se abrindo. Ele sabe por quê? Porque ele disse que ele estaria conosco todo o tempo. Ele não nos nega, mesmo que nós nega ele, mesmo que abandonamos, ele não nos abandona em lugar nenhum. Aleluia. Ei! A Bíblia diz que Pedro sai de toda aquela fortaleza. O anjo ainda anda mais uma rua com ele e desaparece. Será que Pedro não lembra da audiência? Será que você não pode lembrar de Jesus por quantas vezes tu tem negado Ele? Até no teu falar, quando tu fala palavrão, ao invés de falar as coisas de Deus, quando tu pensa coisas que não deve pensar, o Senhor está pensando todo o tempo na tua vida. O Senhor está pensando todo o tempo na preparação da festa do Reino do Céu. Entenda, enquanto a nossa mente está pensando coisas que não deve, ei, vamos aprender a pensar coisas retas no Senhor. Não vamos negar o Senhor, não vamos negar a sua existência. Aquele que desvia dos caminhos do Senhor é que nega a existência. Pastor, mas a luta está travada, não aguentei mais, por isso desviei. Lógico, desviou. Parou de lutar pela tua vida, parou de lutar pela tua boa causa. O mundo é melhor, no mundo nós não precisamos lutar, nós vamos caminhando. Mas é a hora de enfrentar com a morte, o adversário do mundo. E aí? Aí se nós não estivermos do lado daquele que disse que estaria conosco até a consumação, como vai ficar a nossa vida? Como vai ficar a tua vida? Te ponha de pé e glorifique esse Deus com palavra. Glorifica a nossa vida. A igreja que ora permanece de pé. A igreja que ora permanece de pé. E agora, quando Pedro vê tudo aquilo acontecer com Jesus, Pedro se desespera. Pedro entende que quem traiu Jesus não foi tão somente Judas. Todos traíram o Senhor. Todos traíram até mesmo a confiança. Jesus disse: a hora que ferir o pastor, todas as ovelhas vão se espalhar. Às vezes, amado, você está sustentado pela oração de uma só pessoa dentro da igreja. Muitos pastores eu já vi dizendo: se não fosse eu, essa igreja não estaria de pé. Se não fosse Cristo, a igreja não estaria de pé. Se não fosse a oração do povo, a igreja não estaria de pé. Muitas vezes um só na igreja está sustentando todos os outros na oração, por isso estão de pé. Não negue teu irmão, que talvez aquele que você nega ele é aquele que está de joelho orando para Deus te sustentar na presença dele, para o Senhor sustentar a tua casa na presença dele. Aleluia. Então não negue o teu irmão, não negue, porque não é justo negar. Aleluia.
ele chora amargamente, dizendo: o Senhor falou e eu duvidei. Eu não duvida mais no Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Põe a sua mão assim na tua cabeça e fecha os teus olhos. Põe a tua mão na tua cabeça e fecha o teu olho um pouquinho. Deixa eu orar por você. Eterno Deus e Pai, aqui está teu servo. Não sei, Pai, se eles têm negado, se eles têm passado por um motivo de ter que te negar, se o medo muitas vezes de ter sido cristão naquela hora foi demais, eles te negou. Ó Senhor, perdoa. Perdoa assim como o Senhor perdoou teu servo Pedro, assim como o Senhor perdoou tantos, Pai. Perdoa mais uma vez, Pai. Nos perdoa, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Ó Deus soberano, Senhor, entre agora, Pai, na nossa vida, na nossa casa. Transforma aquilo que precisa de uma transformação. Regenera aquilo que precisa de uma regeneração espiritual. Ó Senhor dos exércitos, neste momento nós te pedimos, ó Pai, antes que este galo cante, antes que o galo cante na nossa vida, antes que o galo cante no nosso caminho, antes que o galo cante na nossa obra, ó Pai, esteja do nosso lado. Não deixa esse galo cantar, não deixa nós te negar, não. Nos dá força, Senhor, sustenta nós nas tuas mãos e nos dá vitória, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. E todos podem dizer amém. Aleluia. Amém. Pode aplaudir o Senhor, compadre. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Aleluia, Jesus, de negar Ele. Então, amado, não negue, porque quando Pedro negou, Pedro reconheceu a palavra que Jesus falou. Pedro falou: eu não nego. Jesus disse: tu vai negar. Esta noite serás ferido o pastor de Jesus, e todas as ovelhas vão se escandalizar nele. Mas o Senhor dizia dele: ele ia ser ferido como foi ferido de morte. E todos se escandalizaram no Senhor. E quantos até hoje se escandalizam nele, amado? Quantos hoje têm vergonha de ser cristão? Quantos hoje têm vergonha de ser chamado crente? Isto é se escandalizar no Senhor. Então, querido, se escandalize não. Ele te chamou para ter vida e vida com abundância. E a vida está com Ele. Ele dá a vida a quem Ele quer. Mas aquele que procura Ele, Ele disse, vai ter de graça a vida que Ele tem. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe cada um. Aleluia, Jesus. Amanhã estaremos aqui novamente em nome de Jesus Cristo. E que a tua casa seja bênção. Levanta a mão e deixa eu agradecer a Deus pela tua vida. Ó grande Deus e Pai, quero louvar-te por cada família que aqui está, por cada serva tua, meu Deus. Ó Papai eterno, Senhor, eu te peço agora, neste momento, derrame sobre cada família, cada lar, cada vida que aqui se encontra, Pai, a graça do teu Espírito Santo, ó meu Deus. Entra com a providência na vida da tua igreja, entra com a providência, Pai amado, na vida espiritual, na financeira, ó Pai amado, ó meu Deus, e abre as portas para cada um dos teus servos, Pai, e venha dar a vitória em nome de Jesus Cristo, o teu Filho querido. E todos digam amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Amém. Amados, aleluia, Jesus. Se você trouxe ofertas, você trouxe o teu dízimo, você esteja trazendo aqui à frente, logo após o término, estarei orando por você. Deus estará te abençoando. Quero pedir para os irmãos ainda a colaboração. Nós ainda não conseguimos, amar, inteirar o valor do nosso aluguel lá de Rio Brilhante. De Anastácio, segunda-feira eu tenho que mandar o dinheiro desse aluguel para lá, tá? Então conto com a colaboração dos irmãos. Eu não sou dizimista. Se você já recebeu, eu não sou de pedir, não sou de falar, vocês conhecem o pastor, mas desta vez eu sou obrigado a clamar aos irmãos. Nós já conseguimos alcançar R$450. Então eu preciso de inteirar 1.200 e pouco, mas alcançando 1.000 já nos tira de um problema. Então eu quero contar com a tua colaboração em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. A igreja está tão triste que foi. Aleluia, Jesus. Bate palma para o rei. Oramos ao Pai.
Levanta tua mão e ora comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, que permanece agora e para todo sempre.